Boa tarde. Neste vídeo, iremos tratar das diretivas antecipativas de vontade, elencando seus conceitos fundamentais, quais os tipos e como a mesma está disposta tanto nos ordenamentos jurídicos brasileiro quanto em outros países, que apresentam visões diferentes, além de trabalhar diferentes perspectivas acerca das mesmas em campos que não necessariamente estejam ligados ao jurídico, para, por fim, chegarmos a um posicionamento devidamente embasado. Diretivas antecipativas de vontade, DAV, como o próprio nome diz, são documentos escritos por pessoas no pleno exercício de suas capacidades, que manifestam a vontade das mesmas quanto a quais procedimentos médicos devem ou não ser aplicados a elas quando não mais forem capazes de expressar tais vontades. Existem dois tipos principais de DAVs: o testamento vital e o mandato duradouro, sendo que estes estão relacionados principalmente aos procedimentos médicos relativos à distanásia e ortotanásia. A última consiste em uma morte natural, sem a intervenção de procedimentos para um prolongamento artificial da vida, restringindo os tratamentos a paliativos. Já a distanásia consiste no prolongamento artificial da vida. No Brasil, a eutanásia é proibida e, portanto, não compete à DAV. As origens das DAVs remontam à década de 60 nos Estados Unidos, com o desenvolvimento da medicina e de técnicas relativas à ortotanásia, distanásia e eutanásia. Também se criou uma demanda por um método para que tais procedimentos pudessem ser realizados com o aval do paciente e em respeito à autonomia deste, mesmo que ele esteja incapaz de expressar tal vontade no momento do procedimento. Ao longo de mais de meio século, esses documentos ganharam popularidade ao redor do mundo e evoluíram para as formas que nós temos hoje. O testamento vital é um documento deixado pelo paciente no qual ele próprio dispõe de quais tratamentos e intervenções médicas ele quer ser submetido, no caso dele não poder mais tomar essas decisões. Já o mandato duradouro passa a função de escolher quais tratamentos para uma pessoa previamente determinada pelo paciente. Ao contrário do mandato normal, esse não perde vigência quando o autor perde sua capacidade. No Brasil, as diretivas antecipativas de vontade estão intrinsecamente relacionadas aos conceitos jurídicos do livre consentimento do paciente, artigo 15 do Código Civil, e às manifestações de dignidade da pessoa humana, um princípio norteador da Constituição de 88. Todavia, também se faz notória a escassez de legislação específica a respeito das DAVs, existindo somente a Resolução nº 1995, de 2012, do Conselho Federal de Medicina, como um regulamento, ainda que não seja uma lei brasileira devidamente positivada. Todavia, as mesmas existem efetivamente no solo nacional, como explicitado nesse trecho de Massaroli e Fabro. Estão em consonância com a norma constitucional, posto que se trata de negócio jurídico, unilateral, personalíssimo, revogável, gratuito e informal. A única norma vigente no ordenamento jurídico brasileiro é a Resolução 1995, de 9 de agosto de 2012, que em seus artigos 1º e 2º define as diretivas antecipativas de vontade como os desejos manifestados pelo paciente acerca de tratamentos a que quer ou não ser submetido, especialmente quando incapacitado para se expressar, além de esclarecer questões limítrofes, inclusive quanto à hipótese de manifestação pelo representante designado do paciente. Já em relação à proibição da eutanásia, vale evocar a fala de Raquel Dodge, ex-procuradora-geral da República. A eutanásia sempre foi considerada conduta ilícita no direito brasileiro. É crime tal o grau de rejeição à sua prática, em coerência com os valores fundamentais que estruturam o ordenamento jurídico do país, notadamente o respeito à vida humana. Por isso, o consentimento do paciente à prática da eutanásia ou a motivação piedosa de quem a prática não retiram a ilicitude do ato, tampouco exoneram de culpa quem a praticou. A literatura, tanto médica quanto jurídica, prevê as diretivas antecipativas de vontade em 3 casos: doença terminal, estado vegetativo e demência avançada. Estados estes que configuram a incapacidade do paciente, ou seja, este não é mais capaz de tomar as decisões. A diretiva antecipada de vontade, DAV, permite que o paciente escolha previamente a que tipo de tratamento médico deseja ou não ser submetido, defina valores pessoais sobre doação de órgãos e destino do corpo e defina alguém que tome as decisões em seu nome, caso incapacitado,
e, fundamentalmente, preservando o direito à vida e morte dignas. Ressalta-se, no entanto, que estas não possuem capacidade de antecipar a morte do paciente, sendo a eutanásia e o suicídio assistido fortemente vedados pelo ordenamento brasileiro. A respeito dos limites desses documentos, é importante comentar também sobre a falta de legislação do Brasil que tenha disposições sobre as DAVs. A única fonte sobre o tema seria a resolução do Conselho Federal de Medicina, que não possui caráter vinculante. Como consequência dessa lacuna jurídica, o que se percebe em certos casos é uma dificuldade na implementação dessas medidas que podem ter sua legalidade questionada em diversos momentos, principalmente por familiares que se encontram em desacordo com as opções do paciente. Devido às diferentes formas que as DAVs adquirem em diferentes países, principalmente por se tratar de dispositivos relativamente recentes, é interessante fazer a análise da posição brasileira em relação à visão de outros países. Um caso interessante de ser revisado é o caso dos Estados Unidos, pioneiro em relação a diretivas antecipadas de vontade. Em 1990, os Estados Unidos aprovaram o Patient Self-Determination Act, PSDA, que dota o paciente de capacidade para decidir quais tratamentos e intervenções médicas ele poderia ser submetido. Os pacientes têm direito de recusar tratamento, de apresentar suas DAVs, desde que sigam os limites das leis estaduais, e de saber sobre as políticas da instituição em que estão sendo tratados a respeito da suspensão de medidas de suporte à vida. Para mais, 5 dos estados que formam o país permitem o suicídio assistido. Outro caso a ser analisado é o da Espanha, que por sua vez aprovou uma lei em 2002 que estabelece as instruções prévias. Por meio desse documento, uma pessoa maior de idade, capaz e livre, pode manifestar antecipadamente suas vontades com o objetivo que estas se cumpram no momento em que se concretizam situações em que ela não seja mais capaz de expressá-las pessoalmente. É interessante ainda notar como, diferentemente dos Estados Unidos, onde a moralidade é permeada por um viés liberal e individualista, na Espanha a ética é impregnada de fortes valores do catolicismo e da filosofia estoica, que podem representar entraves a essas medidas, como será trabalhado posteriormente. Por fim, é interessante analisar também o caso da Holanda, que tem uma posição de vanguarda em face de temas como a eutanásia e o suicídio assistido. O parlamento holandês despenalizou esses atos ainda em 2001, e o que ficou determinado é que o paciente deve ser informado de todas as alternativas possíveis. Caso este opte por interromper sua vida, o procedimento de eutanásia ou suicídio assistido deverá ser supervisionado por um comitê público composto de um médico, um advogado e um especialista em bioética. Dentro de diferentes correntes religiosas, as diretivas antecipadas de vontade são vistas com incerteza e apreensões, devido à enorme complexidade do tema nos âmbitos doutrinário e espiritual. Em um país como o Brasil, por exemplo, onde há ampla proteção aos direitos religiosos e forte influência da fé cristã, é importante levar em conta as diferenças de crença ao tomar decisões de cunho bioético. Muitas vezes, as permissões conferidas por meio das diretivas antecipadas de vontade, como o suicídio assistido, entram em choque com preceitos religiosos e valores da comunidade. No cristianismo, religião da grande maioria dos brasileiros, o corpo possui certa sacralidade, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, e a morte é encarada como um acontecimento natural e que por isso não deve ser controlado pelo homem. Desse modo, a religião proíbe fortemente a eutanásia e o suicídio assistido e as condena por serem falso perdão. Outras religiões de perfil monoteísta, no caso o judaísmo e o islamismo, compartilham o mesmo código moral e por isso seguem essa mesma visão. Outro aspecto relevante é a visão da bioética sobre as diretivas antecipadas de vontade. Os profissionais da área de saúde não têm permissão para atuar de forma desordenada e agir conforme seus próprios valores e princípios. Pelo contrário, aquelas que atuam com a saúde precisam seguir corretamente o código de ética de suas respectivas profissões. Um dos preceitos que devem ser seguidos, por exemplo, é o da iatrogenia, que corresponde ao ato de não causar danos adicionais ao paciente, o que pode causar choques com diversas predisposições presentes nas DAVs. Dentro desse contexto,
Uma ideia bastante relevante é que as diretivas antecipadas de vontade devem respeitar não apenas as particularidades éticas dos indivíduos que as fazem, mas também os valores da cultura local, justamente no intuito de evitar conflitos do tipo. Isso explica o porquê nos Estados Unidos, país célebre pela sua valoração à autonomia individual, ser o primeiro a dispor desses mecanismos. Em conclusão, percebe-se a necessidade de se criar mais disposições legais sobre o assunto, já que a atual instância do ordenamento jurídico brasileiro se apresenta em convergência às ideias de autonomia corporal que são a base da DAV. Todavia, também se faz notória a intransigência do atual ordenamento quanto à eutanásia, ao passo em que a ortotanásia e a distanásia se encontram respaldadas. Em função do estado atual da medicina, percebemos uma necessidade para uma normatividade mais transigente e flexível quanto à eutanásia, como já ocorre em países como a Holanda. Ao passo em que a proibição do suicídio assistido deve ser mantida em função da preservação da vida, em muitos casos a proibição da eutanásia acaba por gerar outros danos a direitos fundamentais do indivíduo que vão além da autonomia corporal. A proibição da eutanásia implica em manter um indivíduo cuja recuperação é virtualmente impossível, em um estado de sofrimento que também transgride diversos direitos, como o direito à dignidade. Percebe-se também que a influência de doutrinas religiosas, especialmente a cristã, permeia profundamente a atual instância do ordenamento jurídico brasileiro, o que consiste em uma influência que vai na contramão da laicidade do Estado brasileiro. Dessa maneira, percebe-se que as DAVs cumprem um papel importantíssimo na preservação de direitos fundamentais. E ainda que a legislação a respeito da mesma seja escassa, é notória a convergência da mesma com diversos princípios constitucionais. Todavia, visando uma preservação mais profunda desses mesmos direitos, também faz-se necessárias reformas legais que visem a legalização da eutanásia para os casos nos quais a perspectiva de recuperação seja comprovada pela perícia como improvável, ainda que o suicídio assistido não careça e nem deva receber flexibilização similar. Desse modo, concluímos o vídeo e agradecemos a todos pela atenção. Tenham um ótimo dia.